peso das grandes vidas e o valor do silêncio diário. Quando olhamos para os grandes nomes da história, Carl Jung, Sigmund Freud, Albert Einstein, Nelson Mandela, é difícil não sentir uma pontada de pequenez no peito. Eles mudaram o mundo, deixaram ideias que atravessaram séculos, influenciaram consciências, transformaram culturas. E nossos dias parecem simples demais, rotineiros demais, silenciosos demais. A comparação, por mais inevitável que seja, costuma ser injusta. Porque o que raramente lembramos é que o sentido da vida não mora apenas em feitos grandiosos ou conquistas imortalizadas. Muitas vezes, ele vive nos pequenos gestos que ninguém vê, nas escolhas que fazemos quando ninguém está olhando, nas dores que enfrentamos em silêncio e nos medos que decidimos desafiar. Carl Jung dizia que a alma encontra propósito não no que você tem, mas em quem você se torna. E tornar-se não é uma explosão, é um processo, um caminho de quedas, sombras e descobertas. Seu propósito talvez não ganhe manchetes, mas ele pulsa cada vez que você age com verdade, mesmo sem aplausos. Cada falha superada, cada máscara que você ousa tirar, cada noite em que você escolhe continuar, tudo isso constrói uma vida que tem peso, raiz e alma. Assim como esses mestres do passado, você também é chamado a construir sentido, não em comparação com outros, mas no íntimo da sua jornada. O seu caminho é seu, e por isso mesmo, precioso. Se você já se perguntou se sua história tem valor, respira fundo e continua comigo. Esse vídeo pode ser o começo de um novo olhar, e se já tocou alguma parte adormecida aí dentro, compartilha com alguém que também anda se sentindo invisível. O propósito não é o que você conquista, mas quem você é. Ao longo de sua obra, Carl Jung traçou um mapa invisível, um caminho que não aponta para fora, mas mergulha em direção ao nosso interior. Em vez de nos convidar a conquistar o mundo, ele nos instigava a conquistar a nós mesmos. Para ele, o verdadeiro propósito da vida não está nos títulos que acumulamos, nem nas vitórias que os outros aplaudem. Está em quem você se torna enquanto atravessa sua própria escuridão. Segundo Jung, somos feitos de consciência e inconsciência, de luzes que sabemos nomear e de sombras que fingimos não ver. No centro da nossa consciência vive o ego, esse eu que acreditamos ser. Ele é prático, adaptável, social. Mas além desse centro há vastidões desconhecidas, a psique profunda, onde repousam lembranças esquecidas, desejos negados, traumas e potenciais não vividos. Nesse território inexplorado habita a sombra, tudo aquilo que negamos em nós, medos, impulsos, ideias que consideramos feias ou inadequadas. Mas a sombra não é inimiga. Ela é, na verdade, um campo fértil de autoconhecimento, um espelho que revela quem somos quando baixamos a guarda. Jung dizia que ao mergulhar no inconsciente, encontramos a chave do propósito, porque o sentido da vida não é genérico, ele é íntimo. Não é algo que você descobre lendo livros sagrados ou ouvindo mestres externos. É algo que brota no exato instante em que você olha para dentro e tem coragem de ver o que sempre evitou. Integrar a sombra é como acender uma vela dentro da caverna. Você começa a ver melhor, a entender os caminhos do seu próprio labirinto. O propósito, então, deixa de ser uma busca externa e se torna uma transformação interna. Não é sobre chegar em algum lugar, é sobre se tornar alguém inteiro. Se você sente que essa jornada também é sua, comenta "Sombra é ouro" aqui embaixo. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa parar de se esconder de si mesmo. Vamos juntos. Ainda tem muito chão sagrado pela frente. Quando o ego é o início, não o destino, Jung afirmava que o ego é necessário, mas não suficiente. Ele é o ponto de partida da jornada, jamais a linha de chegada. O ego organiza nossa identidade, dá nome às experiências, constrói uma história com começo, meio e fim. É por ele que dizemos "eu sou", mas o ego é apenas uma pequena ilha num vasto oceano interior. E se ficarmos presos nele, perdemos o contato com a totalidade que nos habita. Acontece que o ego adora o controle. Ele teme o mistério, desconfia da mudança, se apega às certezas como quem se agarra a uma tábua em mar aberto. Mas a vida, a verdadeira vida, começa justamente onde o ego perde o domínio, porque é ali, nesse território incerto e simbólico, que encontramos a alma. Para Jung, a individuação é o processo pelo qual nos tornamos quem realmente somos, não uma cópia do coletivo, nem uma versão idealizada de nós mesmos.
E esse processo exige uma travessia, sair da zona de conforto do ego e descer aos porões do inconsciente. Ali, entre sombras, arquétipos e contradições, vamos recolhendo pedaços perdidos de nós, partes que foram deixadas para trás por medo, por trauma, por obrigação de se adaptar. A maturidade espiritual, dizia Jung, não é se tornar alguém perfeito, é suportar ser quem se é, com luzes e sombras, com grandezas e limites. E isso só é possível quando reconhecemos que o ego, por mais valioso que seja, é pequeno demais para conter a alma inteira. Se esse bloco acendeu alguma luz nova em você, comenta aqui. O ego é só o começo. E manda esse vídeo para quem anda preso nas armadilhas da própria imagem. Pode ser a faísca que falta. O chamado da alma, tornar-se inteiro. Na visão de Jung, o maior chamado da existência humana é o da individuação, esse nome quase mítico que descreve o processo de se tornar quem você nasceu para ser. Não se trata de virar alguém melhor, mas de integrar todas as partes de si, inclusive as que foram jogadas na sombra. A alma não se interessa por performance, nem por perfeição. Ela quer inteireza, e a inteireza só é possível quando nos dispomos a descer aos nossos abismos. Sim, porque é ali, no fundo da alma, que estão os pedaços que deixamos para trás, o riso espontâneo que sufocamos, o desejo que calamos, a raiva que empurramos para debaixo do tapete. Tudo isso não desaparece, se esconde e clama para ser visto. A jornada da individuação é profundamente simbólica. Ela se parece com um ritual de iniciação. Primeiro, há a separação, o momento em que sentimos que algo não se encaixa mais. Depois, o limiar, onde tudo parece desmoronar, mas também onde a alma começa a sussurrar. Por fim, a reintegração, quando emergimos do caos com uma nova consciência, não perfeitos, mas mais autênticos, mais inteiros. E não, essa jornada não é linear, ela é espiralada. A cada volta, encontramos novos aspectos de nós mesmos. A cada encontro com a sombra, uma nova parte da luz se revela, e aos poucos, vamos percebendo que o sentido da vida não está em ser bom o suficiente para o mundo, mas em ser verdadeiro o suficiente consigo mesmo. Se essa mensagem falou com você, comenta, quero me tornar inteiro, e envia esse vídeo para quem precisa lembrar que a dor de agora pode ser só o começo da própria transformação. Sonhos e símbolos, a linguagem misteriosa da alma. Para Jung, a alma não fala em palavras, ela sussurra através de símbolos e sonhos. Enquanto o ego raciocina, calcula e planeja, a alma envia imagens, sensações, presságios. Quando dormimos, é como se o inconsciente abrisse as portas e começasse a nos contar segredos em forma de metáfora, mas nem sempre escutamos. Sonhar, para Jung, não era apenas um capricho do sono. Era um diálogo profundo entre o consciente e o inconsciente. Os sonhos revelam aquilo que ainda não conseguimos encarar acordados. Eles apontam onde estamos presos, onde negamos nossa verdade, onde deixamos a alma com fome. E os símbolos? Os símbolos são como chaves antigas que abrem portas invisíveis dentro de nós. Um leão num sonho pode ser sua força contida, uma casa em ruínas, a sua estrutura interior pedindo reforma. Um voo que não decola pode estar mostrando o medo de se lançar no desconhecido. Nada nos sonhos é literal. Tudo é vivo, pulsante, cheio de alma. E quem aprende a decifrar essa linguagem, descobre uma bússola interior poderosa. É por isso que Jung nos incentivava a anotar, meditar e dialogar com os sonhos. Porque, ao contrário do que o mundo moderno prega, a lógica não dá conta do mistério da vida. Para isso, precisamos da imaginação, da escuta simbólica, da coragem de atravessar imagens estranhas e, às vezes, desconfortáveis. Já teve um sonho que parecia mais real que a vigília? Comenta aqui. Sonhei e entendi. E compartilha esse vídeo com alguém que já sentiu que seus sonhos estavam tentando dizer alguma coisa. Talvez agora ele ouça. A sombra é um cofre. Dentro dela mora o ouro. Jung dizia, sem meias palavras, aquilo que você mais precisa encontrar está exatamente onde você menos quer olhar. E é aí que entra a sombra, não como vilã, mas como guardiã de um tesouro. Ela contém tudo o que foi banido da consciência, emoções que reprimimos, desejos que negamos, verdades que julgamos feias demais para serem vistas.
Mas o que esquecemos é que a sombra também guarda nossa força vital. Quantas vezes você se anulou para ser aceito? Quantas partes de si você deixou no escuro para caber no molde que o mundo impôs? A sombra se forma assim, no silêncio dos nossos nãos, na castração dos nossos impulsos, na vergonha de ser quem se é. E quanto mais a gente foge dela, mais ela nos domina. Ela age nas entrelinhas, se infiltra nos nossos relacionamentos, grita nos momentos em que tentamos calar. Mas, e aqui está a reviravolta, Jung nos mostra que encarar a sombra não é se perder, é se resgatar, porque cada parte negada é, na verdade, uma potência adormecida. A raiva que você esconde pode ser coragem não expressa. A inveja que te corrói talvez seja o desejo de criar o que ainda não ousou. A tristeza crônica, quem sabe, seja a dor de viver longe de si. A alquimia da alma acontece quando você olha para a sombra com olhos de curiosidade e não de condenação. Quando, em vez de julgar, você pergunta: o que essa parte está tentando me ensinar? É nesse momento que o chumbo psíquico começa a virar ouro. Se essa ideia mexeu com você, escreve aqui: quero meu ouro, e envia esse vídeo para quem vive se sabotando. Talvez ele só esteja fugindo da própria luz que ainda brilha no escuro. Arquétipos, vozes antigas, falando. Dentro de nós. Dentro de cada um de nós vive uma galeria de personagens antigos, forças que nos habitam antes mesmo de sabermos falar. Jung chamou essas figuras de arquétipos, padrões universais que organizam a alma humana desde sempre. Não são invenções, são descobertas, estruturas que moldam o jeito como amamos, lutamos, criamos, fugimos e renascemos. Você já se pegou reagindo como uma criança ferida? Ou sentiu um impulso protetor que te transformou num pai ou mãe, mesmo sem filhos? Já viveu um amor que parecia escrito por deuses gregos? Esses são os arquétipos se manifestando. O herói, a sombra, a mãe, o velho sábio, o trickster. Eles não são personagens fictícios, são partes da alma coletiva e nos tocam como se fossem nossos, porque são. Essas forças não estão fora de nós, estão dentro. E quando não as reconhecemos, elas nos dirigem por trás do pano. O arquétipo do herói pode nos levar à coragem, mas também à arrogância. O arquétipo da mãe pode nutrir, mas também sufocar. A sombra pode nos alertar, mas também nos dominar. Tudo depende do nível de consciência que temos dessas energias. Por isso Jung insistia tanto. A individuação também é um encontro com os arquétipos. É quando você deixa de ser marionete de forças inconscientes e começa a dialogar com elas. Não para eliminá-las, mas para integrá-las. O objetivo não é escolher um papel, e sim ser palco consciente de todas essas vozes. Comenta aqui: sou palco de muitos, se você já sentiu que carrega mais de um personagem dentro. E marca alguém que também vive essa multiplicidade silenciosa. Talvez esse vídeo ajude a nomear o que sempre esteve lá. O retorno à superfície, a vida com olhos alquímicos. Depois da travessia da sombra, dos sonhos, dos arquétipos, algo dentro de nós muda de cor. É como se a alma, antes esquecida, passasse a respirar por inteiro. Jung nos dizia que ao voltarmos desse mergulho interior, não somos mais os mesmos, mas também não somos completamente outros. Somos uma nova síntese, um eu mais profundo, mais verdadeiro, mais inteiro. Esse retorno é o momento em que passamos a enxergar o cotidiano com olhos transformados. As dores já não são só dores, são mensagens. Os conflitos não são apenas obstáculos, são convites à consciência. O mundo externo deixa de ser um lugar hostil ou mecânico e passa a ser um espelho da alma. E tudo isso não acontece por mágica. Acontece porque agora sabemos olhar simbolicamente. Viver com alma é viver com presença. É perceber que até um ônibus atrasado pode ser um espelho da nossa impaciência. Que um elogio que nos incomoda talvez revele uma parte de nós que ainda não aceitamos. Que a solidão não é castigo, é espaço fértil onde a alma canta mais alto. E o mais bonito, quando a gente se transforma por dentro, o mundo à nossa volta começa a ressoar diferente. Não porque ele mudou, mas porque quem olha agora é outro. O mesmo corpo, mas uma alma mais desperta. Comenta aqui: quero ver com olhos de alma, se você também sente que está voltando à superfície diferente.
E manda esse vídeo para alguém que precisa lembrar que todo mergulho tem um retorno, e que voltar é, muitas vezes, o ato mais sagrado da jornada. Viver com consciência. A escolha diária de ser inteiro. Chegar até aqui não é sobre acúmulo de conhecimento, é sobre transformação do olhar, do sentir, do ser. Jung dizia que a consciência é uma dádiva, mas também uma responsabilidade, porque uma vez que vemos, não dá mais para fingir cegueira. E ver, nesse caso, é enxergar a si mesmo com coragem. A individuação não é um fim de semana de imersão, nem um diploma espiritual. É um trabalho de vida inteira. É acordar todos os dias disposto a escutar a alma em meio ao ruído do mundo. É sustentar a tensão entre opostos, razão e emoção, luz e sombra, passado e presente. É reconhecer que ser inteiro não é estar sempre bem, é estar sempre verdadeiro. E essa escolha, meu amigo, minha amiga, é diária. Porque a tentação de voltar para o automático é grande. A sombra continua nos rondando. Os arquétipos continuam nos chamando. O ego segue tentando controlar. Mas agora há uma centelha acesa. E isso muda tudo. Porque a alma, uma vez despertada, não volta a dormir tão fácil. Jung dizia que a maior tragédia é alguém viver a vida inteira sem nunca ter encontrado a si mesmo. Por isso, ele nos convidava à jornada, não para ser iluminado, mas para ser honesto, não para ser especial, mas para ser inteiro. E isso, no mundo de aparências em que vivemos, é um ato radical. Se você sente que essa jornada te tocou, comenta. Eu escolho a consciência. E compartilha esse vídeo com quem já está cansado de viver no raso. Talvez isso seja o que faltava para mergulhar. O fim é o começo. A jornada não termina. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você, mesmo que em silêncio, ouviu o chamado. A jornada que Jung descreveu não é uma linha reta. É um eterno espiral. Você não chegou ao fim. Você apenas começou a lembrar de quem sempre foi. A alma não quer respostas prontas. Ela quer presença. Ela quer poesia. Quer que você pare de se esconder atrás de máscaras sociais e comece a dançar com sua verdade, mesmo que seja estranha, imperfeita, selvagem. A individuação não te torna melhor que ninguém, mas te faz único. E esse é o seu maior poder. Quantas versões de si você já enterrou para caber em vidas pequenas demais? Quantas vezes sufocou a alma para agradar um mundo distraído? Agora você sabe, o ouro está na sombra. A bússola mora nos sonhos. Os arquétipos te habitam. E a consciência é a vela que acende o caminho. Esse conteúdo não foi feito para te entreter, foi feito para te despertar, para te tirar da superfície e te levar para dentro, onde as raízes profundas da alma se entrelaçam com o mistério da vida. E mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda, você sabe que algo em você mudou. E isso já é revolução. Se essa jornada te atravessou, comenta. Sou inteiro, enfim. Aí compartilha essa série com alguém que merece se encontrar. Talvez esse seja o espelho que a alma dele estava esperando. Obrigado por caminhar até aqui. Que sua vida não seja mais um roteiro ensaiado, mas uma criação viva, feita de alma, sombra e luz.